Fala meu patrão, fala minha patroa, seu professor Guilherme Lemos, da Maratona de Atualidades. Eu falo em nome do curso do professor Eric Lima e nós temos um edital para bater. Tópico de número 3, mundo contemporâneo, tema de suma importância na área da geopolítica, efeitos do Brexit. Guilherme, é aquela novela, aquele pedido de divórcio do Reino Unido para com a União Europeia? Exatamente. Nós vamos trabalhar os efeitos, as consequências do Brexit. Um tema fortíssimo para o nosso concurso. Vem comigo, vamos trocar uma ideia a respeito do mesmo. Você observa que eu coloquei a expressão entre aspas, pedido de divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia. Por quê, professor? Eu gostaria que vocês atentassem num primeiro momento para a expressão Brexit. Observe que nós temos a junção de duas expressões. A primeira, Britain. Gostou do inglês? Bilíngue, hein? Britain, que significa Grã-Bretanha, e exit, que significa saída. Saída britânica. Muito cuidado. Nós temos a Inglaterra, nós temos a Grã-Bretanha e nós temos o Reino Unido. Inglaterra, uma única nação. Grã-Bretanha, 3. Inglaterra, país de Gales e Escócia. E o Reino Unido, 4. Inglaterra, país de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Não vamos esquecer do Janho, né? Todo Nicolas Cagezinho. Aqui pode não parecer, mas lá na Irlanda do Norte eu sou ídolo. É, meu patrão. Então, turma, se liga. O Reino Unido saiu do bloco econômico mais antigo e em etapa mais avançada de integração. Então lembre-se, saída do Reino Unido da União Europeia eu chamo de Brexit. Guilherme, por que você chama de novela? Porque, meu querido, foram necessários mais de 5 anos de negociações. Observem, tudo começou a partir de um referendo que foi realizado no Reino Unido no dia 23 de junho de 2016. Observem, na época, o primeiro-ministro do Reino Unido era um garotinho chamado David Cameron. David Cameron vai ficar no cargo de 2012 até 2016, ano do referendo. Observem, no dia 23 de junho, lá de 2016, os britânicos tinham duas opções. Poderiam votar optando pela saída de seu país da União Europeia ou pela sua permanência, tá bom? Saída em inglês, leave. Permanência em inglês, remain. Pensa no inglês, né? Parece o He-Man do Castelo de Grayskull, né? Bom, turma, tá aqui a expressão em inglês, permanência, saída. Observem que foi uma votação apertada. Já caiu em prova de concurso público item colocando que a saída do Reino Unido da União Europeia se deu a partir de uma votação onde a saída venceu com uma margem folgada, larga. Tá falso. Foi muito apertado. Observem, 51,9% dos britânicos optaram pela saída, 48,1% pela permanência. Então venceu a saída, por isso chamada de Brexit. Tranquilo? Agora o cuidado. O Reino Unido
é uma monarquia parlamentarista, formado por 4 nações. O Reino Unido é a 5ª maior economia do mundo. Não está no quadro, já já eu saio para você fazer aquele print bacana, mas lembra, o Reino Unido é a 5ª maior economia do planeta em produto interno bruto. Tranquilo? Cuidado. As 4 nações, a maior parte das suas respectivas populações votaram pela saída. O concurso pode colocar esses meandros. E aí tome cuidado, olha só. Inglaterra e País de Gales, lembra lá do Gareth Bale, né? O craque galês. Inglaterra e País de Gales votaram a maioria de suas populações pela saída. Então, o Leave, sair, venceu na Inglaterra e no País de Gales. Cuidado! A capital da Inglaterra, Londres, votou pela permanência. E a capital de País de Gales também votou pela permanência. Cardiff. Observem. Então, peraí. Quais nações votaram pela saída? Inglaterra e País de Gales. Exceções, suas respectivas capitais. Quem votou por permanecer, professor? Escócia e Irlanda do Norte. Escócia e Irlanda do Norte, a maior parte dos eleitores votaram pela permanência. Como vocês acabaram de acompanhar, venceu sair. Tranquilo? Guilherme, o perfil do eleitor britânico, a exigência cidadão nato com mais de 18 anos. Lembre-se que além de Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, nós temos um enclave britânico, um território que é do Reino Unido, ao sul da Espanha, chamado Gibraltar. Então, em Gibraltar também vivem britânicos que tiveram direito ao voto. E a maior parte dos britânicos que vivem em Gibraltar optaram pela permanência no bloco. Então você observa, turma, que o perfil do eleitor que votou a favor do Brexit eram os mais conservadores, mais idosos, inclusive. Enquanto que o perfil do eleitor pela permanência se caracterizava por eleitores mais jovens, ok? Mas, professor, o que foi que provocou o Brexit? Na minha humilde opinião, turma, o Reino Unido sempre foi uma nação afastada dos interesses da União Europeia. Explico por quê. Primeiro, o Reino Unido, mesmo quando aderiu à União Europeia, nunca fez parte da zona do euro. O Reino Unido nunca fez uso da moeda única, o euro. O Reino Unido sempre fez questão de valorizar a sua moeda nacional, a libra esterlina. Então, coloquei, não aderiu à zona do euro. Professor, a União Europeia era formada por quantos países antes da saída do Reino Unido? 28 países. Com a consolidação da saída do Reino Unido, passa a ser formada por 27 nações. Tranquilo? Maravilha? Então a principal causa, Guilherme, é que o Reino Unido quer reafirmar, ela reivindica a sua soberania nacional. Então, primeiro, não aderiu à zona do euro.
Segundo, turma, movimentos migratórios. Vocês acompanharam durante as nossas aulas que nós contemplamos uma aula exclusiva sobre o fenômeno das migrações de refugiados. No Oriente Médio, eu tenho conflitos na Síria, no Iraque, no Afeganistão, e isso provoca, sem dúvida alguma, uma grande migração de deslocados, de refugiados. Então, o Reino Unido quer ter uma autonomia maior, uma liberdade maior para lidar com a questão migratória. Então, observe a segunda causa: independência para administrar os movimentos migratórios. Lembrando que no Reino Unido nós encontramos diversas situações onde se manifesta a xenofobia, o preconceito ou aversão contra o diferente, contra o estrangeiro. Então o Reino Unido quer liberdade, por exemplo, para restringir a entrada desses refugiados. Por último, estimular um crescimento econômico mais dinâmico. Quando me perguntam as duas principais causas do Brexit, vá no item que tiver desequilíbrio monetário e a questão migratória. Lembre-se que a União Europeia funciona a partir de doações de recursos que são direcionados por essas economias, tá, para a sede da União Europeia. Então a União Europeia tem comissão, tem banco, tem todo um parlamento. Ora, quais são as duas maiores economias da Europa? A Alemanha em primeiro lugar e em segundo era o Reino Unido. Na visão dos britânicos, o Reino Unido repassa à União Europeia um valor muito superior ao que a União Europeia repassa para o Reino Unido. Então, esse desequilíbrio monetário também é uma causa importante para o Brexit. Então, lembre-se, questões econômicas e migratórias resultaram na decisão da maioria da população por sair do bloco econômico. Duas datas que vocês não podem esquecer dessa novela que se transformou o Brexit. Primeiro, o referendo, 23 de junho de 2016. Segundo, a saída definitiva, 31 de janeiro de 2020. Tranquilo? Tranquilinho até aqui? Maravilha. Guilherme, me diga uma coisa. Eu estava acompanhando a partir de jornais, revistas, nos diversos periódicos que eu tenho acesso, e eu observei que o Brexit, ele entra dentro da chamada espionagem global. Existe algum escândalo que envolve o Brexit no que diz respeito à questão da espionagem no mundo? Sim. Vocês devem recordar que uma empresa britânica chamada Cambridge Analytica se utilizou de sua conta no Facebook, a principal rede social do centibilionário Mark Zuckerberg, para aplicar testes de personalidades. Inclusive, num dado momento, a empresa pagava um valor simbólico para quem respondesse aqueles testes de personalidade. Milhares de britânicos responderam a esses testes. A acusação afirma que essa empresa, de posse dos dados pessoais desses que participaram dos testes, ou seja, os testes de personalidade era o meio
para se alcançar um objetivo ilícito. Qual, Guilherme? De posse dos dados pessoais, a Cambridge começava a bombardear cada indivíduo com notícias favoráveis ao Brexit, de modo que no dia do referendo a maior parte da população optou pela saída do país do bloco econômico da União Europeia. Lembre-se dessa empresa, Cambridge Analytica. Inclusive, ela é investigada não apenas por uma possível interferência no resultado do Brexit, como também nas eleições americanas de 2016, que deram a vitória a Donald Trump. Tranquilo? Gui, quem foi os primeiros ministros que governaram o Reino Unido durante toda a novela Brexit? Lembre-se, David Cameron e Theresa May, do mesmo partido, né? O Partido Conservador. O David Cameron, turma, ele era contra o Brexit. Ele era a favor da permanência do Reino Unido no bloco econômico. Porém, venceu a saída. Ele, desgastado politicamente, não conseguiu convencer a população de permanecer na União Europeia. O que vai acontecer? Pós-referendo em 2016, ele renuncia, ele deixa o cargo de primeiro-ministro no Reino Unido. Em seguida, entra a chamada Dama de Gelo, a Theresa May. Ela assume e tem a tarefa de conduzir as negociações do Brexit do Reino Unido para com a União Europeia. Porém, ela não obtém sucesso nas negociações. Então ela fica durante 2017 a 2019. Quem assume após a sua renúncia no dia 7 de junho de 2019 é o Boris Johnson. Esse é pró-Brexit. Esse é a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. Ele assume em 2019 e está no cargo até os dias atuais. Professor, o senhor avalia como positiva essa saída? Por exemplo, o Reino Unido vai ter liberdade para o fechamento de acordos bilaterais, uma maior independência. Turma, tudo aquilo que as pessoas que eram contra o Brexit haviam dito que iria acontecer, de fato estão ocorrendo. Eu acho que para o Reino Unido as dificuldades são muitas. Inclusive, a BBC News Brasil tem um editorial afirmando que o Reino Unido hoje vive uma crise tripla. Uma crise provocada pelas consequências do Brexit, pela pandemia de Covid-19 e a saída de milhões de trabalhadores do país. Por quê, professor? O que é que significa um bloco econômico, turma? A união entre países, geralmente de uma mesma região geográfica, que trocam mercadorias entre si, reduzindo as tarifas alfandegárias. Então, a formação de blocos econômicos é uma característica valiosa da globalização, um processo de desterritorialização. Eu estou abrindo as fronteiras para os fluxos comerciais, para uma maior liberdade econômica entre os países. E lembre-se, um bloco econômico começa como uma zona de livre comércio, pode avançar e se tornar uma união aduaneira, pode avançar e se tornar um mercado comum, até uma união monetária, tá? E posteriormente uma união
política. Então existem etapas de integração de um bloco econômico. Então a União Europeia, turma, é uma união monetária e política. O que é que isso significa, Guilherme? Atua geralmente como um governo único, livre circulação de capitais, de mercadorias, de serviços e de pessoas. Então lembre-se, com o Brexit, acaba a livre circulação de pessoas. Em que sentido, Guilherme? O fim da livre mobilidade. Agora eu vou ter o controle sobre os fluxos migratórios. Segundo, a taxação de produtos e restrições alfandegárias. Isso vai provocar no Reino Unido algumas dificuldades. A primeira crise vivida pelo país, a crise pandêmica. Até o início do mês de outubro, esse que nós estamos, o Reino Unido estava registrando 35 mil casos de Covid diários. O Reino Unido está sendo sacrificado, sufocado pela variante Delta. Lembra que a variante Delta tem como país de origem a Índia, mas chega à Europa, tá bom? Então a variante Delta vem castigando o Reino Unido. E aí, Guilherme, qual o problema disso? O governo de Boris Johnson já estuda vacinação obrigatória para os grupos de risco. Além disso, turma, ele estuda também, além da vacinação obrigatória, o uso de máscaras também ser obrigatório no comércio e no transporte público. Então, vacinação obrigatória para os grupos de risco e o uso obrigatório da máscara, esse EPI, esse equipamento de proteção individual, no transporte público e no comércio. E o que preocupa em relação à variante Delta? A possibilidade de colocar os britânicos novamente em trabalho remoto, reduzindo assim o consumo. Segunda crise, a crise energética. A crise energética. Você tem acompanhado que com a retomada das economias, o que tem acontecido com o preço dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural, dispararam no mundo. Então o Reino Unido está com dificuldade para a compra de gás e o Reino Unido se aproxima da estação do ano conhecida como inverno. Então vários lares britânicos podem sofrer uma pobreza energética, ou seja, a falta de gás para realizar o aquecimento das residências, o processo químico conhecido como calefação. Por último, a crise de produtos e trabalhadores. Rapazes, as filas e meninas para se abastecer nos postos, abastecimento dos veículos está comprometido. Por falta de combustível, Guilherme? Não, combustível até tem nos postos, não tem motorista para transportar das distribuidoras até os postos de combustível. Por isso a disputa pelo que tem. Qual o problema? Será que vai continuar tendo? Então hoje o Reino Unido necessita de 100 mil motoristas. Por quê, Guilherme? Porque com o Brexit, muitas pessoas que viviam no Reino Unido decidiram retornar para os seus países de origem, principalmente por causa do fim da livre mobilidade. E muitos britânicos não querem ocupar
Esse tipo de colocação no mercado de trabalho, esse tipo de emprego, é tanto que o Boris Johnson concedeu 5.000 vistos no Reino Unido para que esses motoristas possam transitar. Além disso, a taxa de inflação de 3,2%. Se fosse no Brasil, nós estaríamos soltando rojões. Mas como é no Reino Unido, já é motivo de muita preocupação, 3,2%. Isso já está provocando, inclusive, uma crise de abastecimento nos supermercados. Vocês vão olhar para algumas imagens e vocês vão perceber que não se trata da Venezuela, mas do Reino Unido. Já há a ausência de alguns gêneros, de alguns produtos, fruto do quê? De uma menor circulação de mercadorias devido às barreiras alfandegárias, à taxação de impostos sobre esses produtos. Tá bom? Acho que ficou bacana. Eu vou encaminhar para vocês, já o fiz, um simulado com 30 questões. Nesse pequeno simulado, nesse simuladinho, tem 6, 7 questões sobre esse tema, tá bom? Resolvam, ao final, confiram no gabarito. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, que a gente está disponível para solucioná-las, tá bom? Um abraço forte, tá bom? Vem mais aulas por aí, vamos bater esse edital, tamo junto.